Eu queria falar sobre os hospitais no astral. Nós conversamos isso na terça-feira. Eu queria trazer para vocês aqui, dividir com vocês também algumas informações. Quando nós frequentamos um templo religioso, uma religião mediúnica ou não, uma igreja, importa o nome, o plano espiritual atua ali no mundo oculto, independente do entendimento que nós tenhamos em relação ao plano espiritual. Ele atua. E os espíritos que se movimentam, não vou falar aqui só da gente que vem buscar saúde, a gente vem buscar a cura, um magnetismo, um processo de doença, uma melhora. Vou falar dos espíritos que aqui vêm. Eles são atendidos aonde? Para onde eles estão encaminhados? Os espíritos que ficam na Terra. Ficam na Terra, não foram para o plano espiritual. Eles ficam aqui, a consciência fixa aqui no mundo físico. E acabam se vinculando com a gente em algum momento, de alguma forma. E transitam pelo templo aqui, nessa assembleia, nessa comunidade, nessa reunião, transitam esses espíritos. Para onde eles vão? Será que eles ficam a esmo? Nós temos que entender que no plano espiritual existem cidades igual em terra, muito semelhante em terra, com mais evolução, que a gente chama de colônias espirituais. E cada templo, cada ilê, cada centro, cada igreja se vincula a uma egrégora que, por sua vez, tem uma contraparte no mundo espiritual. Vocês concordam com isso? O livro de Chico Xavier, Nosso Lar, virou tese agora de mestrado, foi concluído. O impacto de Nosso Lar e o conceito que ele trouxe de cidades espirituais dentro do movimento espírita na época. E qual foi a consequência que isso trouxe até os dias de hoje, que até então não se tinha isso aí. Foi um acréscimo do Chico dentro do espiritismo, em que na época houve muita resistência em relação a essas informações. Então, o grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade se vincula e é assistido pelo Hospital do Grande Coração, que ele está ligado à metrópole do Grande Coração, que é uma cidade espiritual. Então todos vocês, quando aqui vêm, são atendidos dentro da egrégora do Hospital do Grande Coração. Pode ser caboclo, preto velho, Exu, oriental. Isso são formas de interação através da mediunidade no tempo de Umbanda. Mas fora isso aí, se abre um espectro mais amplo de atuação do mundo espiritual. E os espíritos são universalistas. Eles adotam a forma que eles quiserem. Então, a metrópole do Grande Coração, ela se caracteriza não por ser uma cidade umbandista, porque nós estamos umbandistas, ou hinduístas, ou católicos, mas nós somos consciências cósmicas. Nós somos consciências cósmicas. Então, como é que funciona a atuação de uma ala hospitalar num centro espiritualista? Primeiro, tem que ter um rebaixamento vibratório para que eles consigam atuar aqui na nossa horizontalidade. Então, os espíritos que atuam como técnicos numa ala hospitalar que assiste um centro espiritualista, eles têm comprometimento de tarefa de se rebaixarem e vir até o nosso plano. Não somos nós que nos elevamos e vamos até o astral superior. Isso é uma grande ilusão. Eu quero ver, pode ser o yogi mais avançado em terra, eu quero ver ele ficar 10 minutos desdobrado lá no astral superior. Aí não estaria mais encarnado. A nossa capacidade de desdobramento no trabalho espiritual, que todos nós nos desdobramos, ou mais ou menos, ela parte uma expansão do perispírito e atuação numa horizontalidade ou paraombral. Agora, nós ascensionarmos assim, podemos, em determinados momentos, assistido por um mentor espiritual, mas nós conseguimos ficar muito pouco tempo num nível vibratório mais sutil, mais elevado, pela nossa própria densidade
que nos liga ao corpo material, ao corpo físico. Então, esses espíritos, eles se rebaixam e vêm até a egrégora que se forma pela nossa união de pensamentos, e a partir daí eles atuam. Eles têm esta tarefa, este karma, de atuarem terra a terra, na crosta. Então, eles também estão evoluindo, assim como nós, médiuns, também temos um comprometimento de tarefa. A base de atuação dos espíritos que atuam numa ala hospitalar, ela se dá através do ectoplasma, que é um fluido animal que nós liberamos. Espírito desencarnado não tem ectoplasma. Ah, mas para que precisa então de fluido animal para atuar em espírito desencarnado que tu falou no início que se movimenta aqui? Veja bem, o espírito desencarnado que ainda está aqui no nosso plano, ele tem fome, ele tem sede, às vezes ele está ferido, como se tivesse a carne ferida. E é através do fluido, do ectoplasma dos médios, que os técnicos no astral vão atendê-lo, vão fortalecê-lo, vão alimentá-lo, vão plasmar vestuários, vão conduzi-lo. Por vezes, na literatura espírita, de uma maneira geral, todos os desencarnes, eu não encontrei um ainda, eu não dei sorte, eu já procurei. Eu já li Irmão X, toda a literatura do Irmão X, não consegui achar um desencarne que o cara desencarnasse aqui e acordasse no hospital lá do outro lado. É sempre por umbral, tá? Por umbral. André Luiz Umbral. Eu disse, nossa senhora, então nós vamos para umbral? Não tem. E nós tivemos a oportunidade de vivenciarmos, de estar descrito ali no Meditar Terreiro, que é o penúltimo, último capítulo, um desencarne assistido. O consulente em tratamento na terça-feira, que frequentava a casa, desencarnou, e ele teve um desencarne assistido e foi para o Hospital do Grande Coração no Astral. Então, essa experiência me foi marcante. Não que eu vá para lá, eu acho que eu vou para o umbral. Mas no sentido seguinte, gente, essa coisa punitiva de penitência, de culpa, de sofrimento, tu tem que expurgar no umbral. Tu tem que expurgar no umbral. Puxa vida, a gente já passa 80 anos expurgando aqui. Aí tu é espiritualista, tu é médium, tu deu palestra, tu dá passe. Pô, tu desencarna e ainda tem que ficar mais uns 10, 20 anos lá no umbral. Puxa vida, mas será que não tem algo no nosso inconsciente de penitência, de autoflagelação, de culpa? Eu me questiono em relação a isso aí. E a gente aprende pelas entidades da Umbanda, com os anos, a descomprimir essa culpa. As entidades não têm essa culpa. Exu não tem essa culpa. Preto Velho é sempre amor. E eles nos demonstram que cabe, a partir de nós, fazer o nosso lar aqui agora. O nosso céu aqui agora. Sermos felizes aqui agora. Não esperar, bom, eu vou trabalhar, depois vou para um umbral, depois... Puxa vida, é tanto sofrimento, não é verdade? Então, essa experiência de um desencarne assistido me causou alegria. Eu disse, puxa vida, que legal, isso parece que foi assim um descortinar de um véu, e o plano espiritual nos brindou para a gente compartilhar com vocês, para nos dar um alento, um conforto, uma confiança. Essa irmã que desencarnou, uma narrativa verídica, no momento que ela teve o desligamento no corpo físico, ele está tudo narrado no livro, tá, pessoal? Desencarne no além ali. Ele descreve ali a ala do Hospital do Grande Coração com detalhes, e a metrópole do Grande Coração também tem uma parte que descreve. Interessante o cuidado que o plano espiritual tem para que aquele ser que está sendo acolhido do lado de lá, ele desperte em condições psicológicas de se adaptar ali, naquele momento. Então, eles têm alguns recursos que eles se utilizam, eu quero dividir com vocês assim rapidamente, para a gente não se estender demais. Por exemplo, no momento que o espírito foi retirado do corpo, o perispírito não estava mais no corpo físico, ele foi conduzido uma parte do Hospital do Grande Coração que eles chamam a ala dormitório. E o espírito fica dormindo. Assim como nós estivéssemos dormindo. Uma cama, uma do lado da outra, eles ficam ali dormindo. De regra, você pode dormir 40, 50, 60 dias até acordar do outro lado.
Mas lá do outro lado, às vezes 50 dias é como se fosse 5 minutos. A percepção de tempo é diferente. Durante o sono físico, enquanto não despertou do lado de lá, eles têm um recurso que eles chamam de terapia onírica. E disseram o seguinte, porque a mente não dorme. Quando nós estamos dormindo, o nosso cérebro físico diminui as sinapses. Circuitos neuroquímicos que nos ligam na forma de sinapses entre os neurônios reduz o batimento cardíaco, o corpo físico entra naquele entorpecimento, mas a mente está desperta. Nós morremos todos os dias quando dormimos, e a gente sai do corpo físico. Nós saímos do corpo físico, nem todos se lembrem. Que bom, a gente não se lembra o que a gente faz do lado de lá durante o sono físico. Por isso que a gente pede assim, olhe, meu irmão, faça um asseio mental antes de dormir, não veja filme com violência, não assista filme pornográfico antes de dormir, a sintonia para onde você vai. Então é um processo de educação anímico-consciencial. Mas enfim, o espírito está lá dormindo, mas a mente dele está desperta. Então eles aproveitam esse momento para, entre aspas, assim, conversar com aquele espírito, com a mente dele. Eles têm recursos magnéticos ali, que eu não vou conseguir explicar agora, que eles trabalham padrões de lembrança, traumas, recalques, vão trabalhando e fazendo uma psicologia durante aquele período de tempo que o espírito está dormindo. Ao mesmo tempo, a reconstituição do perispírito. Porque a gente desencarna, nós ficamos com as emanações do corpo físico. Vou dar um exemplo que eu dei na terça-feira. Imagine, todos nós aqui, imaginemos assim, você não se assuste que esse gato é da casa. O Faísca, alguém pega ele aqui. Sarita, pega o Faísca aqui, por favor. Vocês imaginem o seguinte, se nós estivéssemos, todos nós, com uma armadura de ferro de 200 quilos. Imagina assim, 80 anos andando com uma armadura de ferro de 200 quilos. Tá? Tomar banho, vestir, trabalhar, aquela armadura de ferro de 200 quilos. Eu desencarnei, eu saí dessa armadura. Abriu a armadura, eu saí. Eu fico mais leve. Só que eu não tenho coordenação nessa leveza desse novo plano. Eu preciso ter um aprendizado. E eu me ressinto da falta do alimento, né? Do processo metabólico, proteico do alimento que a gente come, dos minerais. Então tem um período de adaptação e de fortalecimento, né, do perispírito, que o espírito fica ali um tempo, eles monitoram isso aí. E, interessante, por exemplo, trabalho de magnetismo aqui na terça-feira, que vocês veem, ao lado de cada maca, onde o encarnado deita, quem já veio aqui no magnetismo sabe disso, né, deita ali na maca, recebe todo o atendimento. Em paralelo, sucessivamente, tem macas no astral, 1, 2, 3, 4, dependendo da necessidade, e os espíritos ficam ali recebendo também fluido, ectoplasma, e muitas vezes são espíritos que estão desencarnados, são desencarnados, que estão no hospital em aprendizado, em adaptação, se fortalecendo. E aí o contato ainda com ectoplasma, com fluido animal, vai, né, dando uma adaptação melhor para quando eles conseguirem se liberar desse período de recuperação. E o momento que o desencarnado acorda do outro lado, eles têm muito cuidado assim, na recepção. Como é que recepciona esse novo habitante desse novo plano? Nós aqui não nos movimentamos para recepcionar uma criança quando nasce? Né? Tem toda uma equipe médica, está tudo ali, pai, familiar, todo cuidado, né? Dá banho, arruma, tudinha, tudo, um enxovalzinho pronto. Não é diferente do outro lado, como nós fôssemos bebês espirituais, renascendo com o mundo espiritual. Então eles têm muito cuidado para que não haja um impacto negativo no momento que a consciência já desperta, se dê conta, mas eu morri, eu não estou mais em terra. Eu morri entre aspas, eu estou vivo, mas o impacto
Porque se a pessoa se assusta, ela baixa o padrão vibratório, se assusta, se traumatiza, se desespera, eu quero voltar para casa, eu quero, não, eu quero. Baixa o padrão vibratório, ela definitivamente não consegue ficar no hospital e volta para a Terra, volta aqui para esse plano, e se manda aqui. Se manda, aí eles não podem fazer nada. Então eles têm um cuidado nesse aspecto, e a parte do momento que o desencarnado acorda, eles plasmam um cenário de acordo com cada um, como se fosse um recurso de holografia. A holografia é como se nós pegássemos esse salão aqui agora, vamos para uma praia, com coqueiro, cadeirinha, aqui um mar ali na frente, tudo não aparecia tudo, mas não é real. Ele tem o recurso de holografia na 4ª dimensão, não sei se eu estou me fazendo entender, esse assunto um pouquinho não é assim, trivial do dia a dia. A holografia na 4ª dimensão, aquelas imagens que se formam, ela tem cheiro, tem odor, a pessoa sente como se fosse um cinema de 4ª dimensão, por exemplo. Você sente a brisa do mar, você sente o canto dos pássaros, você sente o cheiro das flores. Então eles plasmam ali o cenário mais confortável possível, dentro da lembrança que a pessoa tem, uma lembrança boa de um evento que foi gratificante, e naquele momento, de uma maneira geral, vem um espírito familiar para recepcionar a pessoa, que já estava desencarnada há mais tempo. E a gente mantém esses vínculos de parentesco espiritual. Se um bebê renasce, uma criança renasce, os parentes estão lá, será que o espírito renascendo no plano espiritual não vai ter nenhum espírito familiar lá? Claro que tem, gente. Então, eles procuram aquele que está mais próximo da nossa memória. A gente se lembra. E esse espírito familiar, ele pode vir de uma outra colônia, não necessariamente naquele mesmo colônia espiritual que você vai ficar. Porque as cidades espirituais, que tangenciam todo o planeta, e no Brasil nós temos centenas de cidades espirituais, elas se comunicam entre si. Eles têm mais recursos de transporte, mais recursos de tecnologia do que nós temos aqui. Então, esse processo de adaptação, ele tem toda uma psicologia envolvida e, por último, o espírito fica no setor de revigoramento e apoio psicológico. Ainda no hospital, ele não foi liberado para habitar uma cidade espiritual, habitar a colônia. Ele fica dentro do hospital, no setor de revigoramento e apoio psicológico, onde ele aprende a se alimentar, vestuário, volição, se movimentar. Porque aquilo que eu falei, você estava acostumado a fazer tudo com uma armadura de 200 quilos. Então você tem que aprender a fazer um plano com mais leveza, e até o tipo de alimento que não é o alimento igual ao nosso aqui. Eu quis compartilhar essas informações, gente, não é para causar nenhum espanto, nenhuma estupefação, algo assim de ficção. Isso não é ficção, isso é realidade. Todos nós aqui vamos morrer. Ponto. Deus nos igualou. Pode ser moreno, loiro, 1,80 m, 1,90 m, rico, pobre, olho azul, olho verde, todos nós aqui vamos morrer. Ou nós nos educamos para isso, ou vamos continuar reencarnando. É que Jesus falava, o reino de Deus está dentro de ti. Então, nós temos que pensar para onde nós vamos. Para onde nós vamos? Pensemos o seguinte, o que nós somos aqui agora? Pronto, está aí a resposta. Todos nós podemos ir para um lugar bom, gente, quando a gente desencarnar. É isso que essa experiência nos mostrou. A pessoa que foi assistida, que está na metrópole do Grande Coração, hoje não é santo. Pessoa comum. É dona de casa. Não fez nenhuma grande obra em prol da humanidade, não foi nenhum espírito missionário, não foi um espírito do bem, se esforçou, criou seus filhos com dignidade, sempre tentou ter uma moral boa, ilibada, fazer o bem ao próximo. Ou seja, o cidadão comum, o homem comum, está nas nossas mãos. E nós temos que nos libertar cada vez mais
Que religião que nos impõe culpa, medo, recalque, pecado, penitência, sentença? Temos que perder o medo do mundo espiritual. Tem gente que morre de medo do umbral. O católico é do inferno, o espírita é do umbral. Morre de medo. E um bandista, eu não sei. O que ele tem medo? Eu acho que ele trabalhando com Exu, ele vai perdendo medo, entendeu? Então eu queria agradecer a vocês, tá bom? Obrigado, João, pelo nosso ritual do fogo. Essas músicas